paz, amém? Vamos abrir nossa Bíblia. 1 Coríntios 9, versículo 24, diz assim a palavra de Deus: Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro eu também, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Feche teus olhos, vamos orar. Antes de mais nada, eu queria elogiar a galera da juventude que fizeram a arte. Não sei se a outra já está aqui, já. Essa era a primeira arte que foi feita para janeiro e já tinha ficado muito bonita. E eles se superaram, fizeram um mini vídeo, ao qual, como eu falei aqui de manhã, alguns amigos meus e até relataram também outras pessoas aqui da igreja que pensaram que ia ter uma corrida aqui na igreja de verdade, que ia ter uma inscrição, que ia ter prêmio, medalha. Mas é disso tudo que a gente vai falar aqui, mas não vai ter a corrida. Vai ter só a reflexão sobre a corrida, que é o que a gente vai fazer nesse belíssimo texto que Paulo escreve aos Coríntios. A título introdutório, Paulo começa aqui fazendo uma comparação. E na época que a gente vive, na atualidade, a maioria das comparações que a gente fizer, que a gente faz, ou que a gente vai fazer, geralmente é uma comparação ao qual eu chamo de uma comparação não tão inteligente. Para não dizer muitas vezes que fazemos uma comparação muito burra, tomando sobre a própria vida minha. Por quê? Ao olhar o mundo externo, ao olhar as redes sociais, ao olhar as coisas que estão fora, geralmente e quase que invariavelmente, comparamos aquilo que de melhor tem lá fora com o pior que tem em nós. Comparamos o que de melhor tem no outro com o que pior tem em nós. Nós fazemos essas comparações porque às vezes que falta algo em nós que tem no outro. E a gente invariavelmente, ou às vezes, ou frequentemente, compara, por exemplo, a nossa casa com quem tem uma casa melhor do que a nossa. A gente compara, e agora os que não têm cabelo, não me olhem atravessado. A gente compara o nosso cabelo com quem tem o cabelo melhor do que o nosso. Quiçá aqueles que não têm cabelo, compara com aqueles que têm. Ou seja, a moda de Adão, isso é antigo, gosta de olhar para aquilo que não tem, como se fosse algo que aquilo que deveria ter. Porque voltando no jardim, a gente sabe muito bem que de todas as árvores, gente, de todas as árvores o homem podia comer. De todas as árvores. Quantas árvores tinha lá? Eu não sei quantas tinha, mas tinha milhares, milhões. Mas a que chamou a atenção dele foi o quê? A que ele não tinha. Ele comparou, talvez, todas as outras. Será que estava enjoado das outras? Será que estava saturado das outras? Será que estava enojado das outras? A ponto de querer aquela única que ele não tinha? Mas esse mal que estava em Adão é o mal que está na gente. A gente compara a nossa casa, a gente compara o nosso trabalho, a gente compara o nosso carro, a gente compara o nosso cabelo, a gente compara o nosso corpo, a gente compara a nossa pele, sempre com alguém que tem algo melhor do que a gente. Um dos maiores venenos da atualidade é esse. A comparação, que a gente faz de maneira errada. E comparação completamente diferente de admiração, porque você pode admirar algo que alguém tem e querer ter aquilo não como inveja ou comparação ruim, mas algo que você deseja, que almeja e que deseja ter. Mas a nossa natureza caída muitas vezes não faz isso, ela faz uma comparação burra, uma comparação desonesta e uma comparação que não deveria fazer. No Salmo 37, no Salmo 73, esses capítulos são capítulos que sempre voltam à minha reflexão. Os salmistas vão fazer exatamente isso.
O salmista, no capítulo 37, ele vai olhar para a vida daqueles que não serviam a Deus, e talvez a vida dele naquele momento não estava tão legal. Ele fala assim, ó: o que adianta te servir? O que adianta estar na tua casa? Aqueles que não te servem têm uma vida melhor do que aqueles que te servem. Depois você lê em casa. Quando Asaf, no Salmo 73, ele vai fazer a mesma comparação. Ele vai falar assim, ó: em vão eu te servi, em vão eu mantive meu coração puro, em vão eu mantive minhas mãos limpas. Sabe por quê, Senhor? Porque aqueles que não te servem parece que eles são mais saudáveis, aqueles que não te servem parece que são mais ricos, aqueles que não te servem parece que são mais alegres. Ele faz essa comparação, uma comparação completamente desonesta, porque talvez você esteja aqui hoje vivendo dias terríveis e se comparando com alguém que esteja vivendo dias alegres. Mas se você fizer uma reflexão justa, você vai entender e saber que você já viveu dias alegres e aquela pessoa pode ter vivido dias tristes. Então é uma comparação desonesta, ao qual eu faço. Talvez você já fez diversas vezes, talvez você está fazendo hoje, talvez você fez isso quando chegou aqui, talvez você fez isso em casa, talvez você fez isso essa semana, talvez você fez isso mês passado. Ou você que pratica o bem, ou você que faz sempre o bem, que está sempre na casa do Senhor, nunca pensou isso, como Asaf pensou e como o salmista no Salmo 37 pensou também. Será que está valendo a pena mesmo servir a Deus? Porque minha vida parece que não está andando. Aí você se compara. E às vezes até se compara com outros irmãos também. Mas na maioria das vezes a gente se compara com aqueles com os quais os salmistas se compararam, com aqueles que não servem a Deus. Então a maioria das comparações são comparações feitas de maneira errada. Mas Paulo, de maneira brilhante, porque Paulo era uma pessoa brilhante, talvez se Paulo estivesse no nosso meio hoje, seria um teólogo da internet renomado, uma mente brilhante, muito conhecimento. Ele faz a comparação da vida cristã, da vida espiritual. Ele pega algo que para muitos é tão difícil, para muitos parece ser complicadíssimo, a vida espiritual, a vida cristã. Nossa, Bruno, eu leio a Bíblia e não entendo, eu não sei as realidades espirituais, eu não consigo entender a vida espiritual. Pois bem, hoje você vai entender na linguagem de Paulo. Ele pega uma coisa que para muitos é um bicho de 7 cabeças e ele compara com uma coisa que é muito tranquila de você entender. Ele pega a vida espiritual, a vida cristã e compara ela a um esporte. E esse esporte tão popular, que hoje está mais popular ainda, uma corrida. Quantos aqui gostam de correr? Levanta a mão. Nossa, muitos. Devemos ter 200 pessoas aqui, 7 gostam de correr. Mas todos concordam que é um esporte popular. Todos já viram alguém correndo na rua. Você sabe o que é correr, só não gosta, mas sabe. Então Paulo pega e compara a vida espiritual a uma corrida. Mas Paulo não aprendeu disso dele mesmo, ele aprendeu com o mestre dos mestres, Jesus Cristo. Jesus Cristo fazia muito bem isso. Ao contar parábolas, Jesus Cristo ensinava coisas valiosas, coisas profundas, com linguagem que as pessoas podiam entender. Quando ele ensina a parábola do semeador, ele está falando para uma sociedade quase que 100% agrícola, o que é o evangelho com a linguagem de um semeador, com a linguagem de uma semente e com a linguagem dos solos. Qualquer pessoa daquela sociedade entendia o que era um semeador, entendia o que era semente, entendia o que era o solo. Então, quando ele fala que o reino de Deus, que a palavra de Deus é como um semeador que sai a semear, e ele lança sua semente, e a semente cai nos solos, e cada solo produz de acordo com o que recebeu a semente. Pronto, eles entenderam. E aquilo que Jesus estava falando, por mais que parecesse ser tão profundo, se tornou simples porque desceu na linguagem deles. Quando ele compara o sal e a luz, vocês são sal, vocês são luz. Talvez eles não tinham entendido o que eles deveriam ser, mas ele entendia muito bem o que o sal faz, e eles entendiam muito bem o que a luz faz.
E quando Jesus fala isso para eles, está falando isso para nós também. E Jesus e Paulo estão fazendo a comparação correta, a comparação honesta, a comparação inteligente. Ele diz para cada um de nós nessa noite: vocês são sal, vocês são luz. E vocês sabem muito bem o que o sal deve fazer. Vocês sabem muito bem o que a luz faz. O sal dá sabor e preserva aquilo que é bom. E a luz ilumina onde tem trevas. Então vocês devem dar sabor a esse mundo sem sabor. Vocês devem preservar a vida nesse mundo. E vocês devem iluminar aqueles que estão na escuridão. Vocês são sal e vocês são luz. Uma comparação belíssima. E totalmente honesta e totalmente inteligente. Mas Paulo vai dizer assim. E é o primeiro ponto da palavra. O primeiro ponto da palavra é: correi de tal maneira. Versículo 24. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o prêmio. E ele diz assim, ó: correi de tal maneira. Existe uma maneira certa de correr. Eu estou entre esses que gostam de correr. É interessante que os que gostam de correr já participaram de corrida de rua. Vão entender o que eu estou falando. Outro dia eu estava com o Helder na Vila Olímpica e ele me falou também. Tinha um menino correndo lá, não tinha? Esquisito ou legal? Lembra do esquisito correndo? Tem gente que corre esquisito, gente. Já viu gente correndo esquisito? Geralmente, não é aquela marcha atlética, não. Aquela já é uma modalidade esquisita. Legal, olímpica e tal, mas é uma modalidade esquisita. Tem gente que corre esquisito. Um jeito esquisito de correr. Esses geralmente não alcançam o prêmio. Tem gente que corre torto. Pisa torto. Alguém aqui sabe a sua pisada? Tem pisada. Alguém sabe? Sabe, Janine, tua pisada? Se é pronada, se é supinada, se gasta na lateral, se gasta... Tem que saber essa coisa toda quando for correr. Porque senão você sabe o que acontece com você? Você se lesiona. Se você correr esquisito e se você correr errado, você se lesiona. Então Paulo está falando o seguinte: tem uma maneira certa de correr. Mas sabe o que acontece? Sabe o que tem acontecido? O pastor Álvaro tem falado muito sobre isso. Muitos pastores sérios têm falado muito sobre isso. O pastor Valmir falou na aula de manhã hoje. Não essas palavras que eu vou dizer, mas esse conteúdo que eu vou falar. Estamos vivendo, na atualidade, um evangelho de adesão. E não um evangelho de conversão. Porque algumas pessoas dizem assim: Jesus Cristo basta. A Bíblia não basta. A Bíblia não é o suficiente. A Bíblia não. Mas somente as palavras em vermelho. Aqueles que têm a sua Bíblia em vermelho nas falas de Jesus. Não, eu só acredito na Bíblia nas letras de vermelho. Que é as palavras de Jesus. O resto não acredita. Outros acrescentam elementos à Bíblia. Para quê? Para justificar a sua adesão à igreja. Porque quando entramos nesse lugar, nós não devemos ser apenas adeptos, nós devemos ser seguidores convertidos do Mestre. E é sobre isso que Paulo está falando. Eles falam: todos que vierem aqui na Igreja Nova Vida, todos que vierem em qualquer outra igreja, vocês reparem, as pessoas estão correndo, mas somente um vai alcançar o prêmio. E ele fala assim, ó: correi dessa maneira. Existe uma maneira correta de correr. Existe uma maneira correta de dar seus passos. Existe uma maneira correta de andar neste lugar. Não é de qualquer maneira. Jesus fala assim, ó: venha de qualquer maneira, mas não permaneça dessa maneira. Vinde como estás. Venha todos. Vem como está. Tá com cabelo ruim, tá com pele ruim, tá com rim ruim, tá com câncer, vem. Tá com pecado, vem. Mas não permaneça dessa maneira. Tem uma maneira certa de permanecer. É o que Paulo está falando aqui. Se você foi alcançado pela graça, que eles falam assim: eu fui alcançado pela graça e a graça basta. E eles pregam uma graça barata, uma graça que não transforma. Uma graça que continua. Você diz que é alcançado pela graça, mas você ainda continua correndo esquisito. Você ainda continua dando pisadas erradas. Se você foi alcançado pela graça, se eu fui alcançado pela graça, naturalmente a sua pisada vai mudar. Naturalmente o teu estilo vai mudar. E as pessoas vão te olhar e vão dizer assim: aquele cara corria esquisito, aquela moça andava esquisito, aquele cara pesava esquisito, aquele cara
pisava errado, aquela moça pisava errado, mas agora eles estão diferentes, eles estão numa pisada diferente, eles estão com um jeito diferente, eles estão com uma fala diferente, com um comportamento diferente, eles estão diferentes. E por que estão diferentes? Porque estão correndo da tal maneira que Paulo disse. Então, a maneira que devemos correr é da maneira de um vencedor. Porque Paulo fala, aquele que está correndo na frente, ele vai ganhar o prêmio. Então, se nós quisermos ganhar o prêmio, nós devemos correr de uma tal maneira. João 3,16, meus irmãos, vai dizer que Deus amou o mundo e aqui Paulo está falando para correr Ora, se Jesus te amou de uma maneira tal, por que eu e você vamos correr de qualquer maneira? Nós temos que correr essa corrida, que não é curta, vai ser longa, de tal maneira, da maneira do vencedor. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. A maneira de correr a corrida da fé é a maneira de Jesus Cristo, porque é Ele que vai garantir a tua e a minha vitória nessa corrida. É Ele que vai garantir. Se você começar a correr a corrida da maneira de Jesus, se a tua família começar a correr a corrida da maneira de Jesus, eu te garanto que ele tem o ritmo certo, ele tem a pisada certa, ele tem o caminho certo, a verdade certa e a vida para dar para mim e para você, se você correr da tal maneira dele. Correi de tal maneira. Em segundo lugar, tenha domínio de si. Versículo 25. Todo atleta em tudo se domina. Os atletas fazem isso para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Domínio de si. Ninguém atinge o pódio sem renúncias. Afinal de contas, Bia, toda escolha gera uma renúncia. A dieta do atleta é diferenciada. Quantos sabem aqui que a dieta do atleta é diferenciada? E é por isso que o atleta cresce. É por isso que o atleta desenvolve. E por que eu e você não desenvolvemos na vida espiritual? Porque queremos desenvolver se alimentando de besteira. Queremos robustez espiritual, robustez de conhecimento, robustez da palavra, mas se alimentando de Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube. A dieta do atleta é diferenciada. Por quê? Ele se alimenta das coisas certas, na hora certa, no momento certo. Então, se você e eu queremos ter domínio de si e crescer na palavra, crescer na casa do Senhor, crescer como servo de Deus, nós temos que nos alimentar da maneira correta. E eu não conheço outra a não ser a palavra de Deus. Não conheço outra. O sono do atleta é diferenciado. E aí eu pego os jovens hoje, dormindo 3 da manhã, dormindo 4 da manhã, assistindo o quê? Netflix. Assistindo o quê? Série, maratonando série. Vai botar um tênis nesse pé, vai fazer uma maratona de 42 quilômetros, vai lá fazer. Aí eu pego os adolescentes, dormindo 1 da manhã, pastor, 2 da manhã. Aí como é que acorda no domingo de manhã para vir para a igreja? Não acorda. Aí como é que acorda segunda-feira para ir para a escola? Acorda porque o pai vai empurrado. Vai empurrado. O sono do atleta é diferenciado. O treinamento do atleta é diferenciado. Vocês sabem qual foi o maior atleta de todos os tempos? Qual é, né? Porque ele está vivo. O maior atleta de todos os tempos? Sabe, pastor Valmir? Quem? Qual? Tom Brady? Não. O maior atleta de todos os tempos se chama Michael Phelps. Vocês sabem o histórico do Michael Phelps? 4 Olimpíadas no currículo. E sabe quantas medalhas de ouro? 23 medalhas de ouro. Sabe quantas medalhas de prata? 2 medalhas de prata. Sabe quantas de bronze? 3 de bronze. Agora eu vou falar uma coisa que nem eu sabia e vocês vão ficar pasmados também.
Se Michael Phelps fosse um país, se Michael Phelps sozinho, pastor, fosse um país, ele estaria à frente, no quadro de medalha, à frente de mais de 100 países. Em toda a história. Mais de 100 países não bate a quantidade de medalhas que Michael Phelps tem. Vou falar outra coisa que vocês vão ficar mais pasmados ainda. Quantos conhecem o país Uruguai? Quantos conhecem o país Uruguai? Sabe quantas medalhas de ouro o Uruguai, Messias, tem em todas as Olimpíadas? O país Uruguai tem em todas as Olimpíadas, em todas as modalidades, em todas as épocas, em todas as competições, 2 medalhas de ouro. O Uruguai inteiro tem 2 medalhas de ouro. Você sabe quanto tem o Chile? 3 medalhas de ouro. Você sabe quantas medalhas de ouro tem a Colômbia? 5 medalhas de ouro. Em todas as Olimpíadas, em toda a história, em todas as modalidades. Você sabe quantas medalhas de ouro tem a Argentina? 21 medalhas de ouro. A Argentina, esse país imenso, com pessoas talentosas, tem menos medalhas. A Argentina inteira, somando futebol, vôlei, natação, atletismo, todas as competições, em todas as histórias. Michael Phelps participou de 4 Olimpíadas, 4 apenas, e ele é uma pessoa só. A Argentina tem 21 medalhas de ouro, e Michael Phelps tem 23 medalhas de ouro. Agora me pergunta como Michael Phelps conseguiu isso. Michael Phelps tinha talento e Michael Phelps tinha domínio de si. Nas últimas Olimpíadas que Michael Phelps disputou, em 2016, esse homem grandioso, um grande atleta, um grande exemplo para nós, ele treinou todos os 4 anos, todos os dias, 6 horas por dia. Ele entrou na piscina de domingo a domingo durante os 4 anos que antecederam as Olimpíadas de 2016, 6 horas por dia. E eu vi um depoimento dele, isso aqui já estava preparado para janeiro. Essa semana, por acaso, eu vi um depoimento dele. Sabe o que ele disse? O meu maior segredo foi apenas comparecer. Dentro desses dias, eu não dei meu 100% todos os dias, porque isso é humanamente impossível. Dar seu 100% durante 4 anos, todos os dias. Mas eu compareci lá todos os dias. Eu entrei na piscina todos os dias. Teve dias que eu dei 20%. Teve dias que eu estava com dor, eu dei só 10%. Teve dias que eu estava bem e dei meu 100%. Mas o meu segredo não é ter feito todos os dias 100%. O meu segredo é ter comparecido todos os dias naquele lugar que eu falei que eu tinha que fazer e eu me comprometi a fazer. Existe uma bênção para minha e para a sua vida, para minha e para a sua casa, que estar em apenas comparecer. Negar a tua vontade, negar aquilo que talvez fosse mais prazeroso naquele momento e comparecer na presença de Deus, no teu lugar de oração, no teu quarto, no teu momento de devocional. Bruno, mas tem dias que o Michael Phelps também não estava. Tem dia que eu não quero, mas ele foi mesmo assim. Tem dia que eu não estou com vontade de orar. Fala para Deus que você não está com vontade de orar. Mas apenas compareça naquele lugar, que é o lugar que vai te alimentar, é o lugar que vai te fazer crescer, é o lugar que vai abençoar a tua vida e vai te dar sustância para você e para mim corrermos a corrida da fé. Bruno, essa semana eu não consegui porque eu achei que eu estava indigno. Compareça na presença do Senhor. Vá lá. Cante um hino. Vá lá. Interceda por alguém. Vá lá e interceda pela tua casa. Vá lá e interceda pela tua vida. Vá lá e fala dos teus problemas para Ele. Vá lá e fala dos teus pecados para Ele. Vá lá e fala, Senhor, eu não quero mais. Eu estou esgotado, Senhor, mas eu estou aqui. Existe uma bênção para mim e para você apenas no ato de comparecer. Apenas no ato de estar lá. Apenas no ato de dizer, Senhor, eu estou aqui, estou quebrado, eu não aguento, Senhor. Mas compareça no lugar que Deus quer falar com você. Talvez você deixou esse lugar, talvez nessa corrida você se cansou, talvez você está ficando para trás. Mas não perca de vista aquele que é o autor e consumador da tua fé, da tua vitória, que é Jesus Cristo.
Não entre nesse lugar olhando para mim, irmãos. Não entre nesse lugar olhando para o pastor. Entre para esse lugar olhando para o vencedor. E só existe um vencedor neste lugar. É Jesus Cristo. E Ele está pronto para te dar a vitória. Ele está na linha de chegada te esperando. Mas você precisa ir. Você precisa comparecer àquele lugar. Com dor, sem dor, doente, aflito. Você precisa comparecer lá. O lugar onde Deus fala com você. O lugar onde Deus renova suas forças. Gente, esse homem passou 6 horas na piscina. 6 horas na piscina. Tem gente que não gosta nem de tomar banho. Eu confessei aqui da outra vez que quando tá frio eu não tomo banho de manhã, não confessei? Esse cara tava lá. No frio dos Estados Unidos, cara. Ele tava lá dentro da piscina. Ah, mas era piscina aquecida. Não era, porque ele tem que treinar num ambiente onde ele vai fazer a prova. E a prova não é de piscina aquecida. Tem gente que não quer tomar banho. E o cara tava lá. E o apóstolo Paulo vai falar que eles fazem isso, Joelson, para alcançar uma coroa que se corrompe, uma coroa que se perde, uma coroa que pode perder, pode corromper, os ladrões podem roubar. Mas Paulo está falando, corram de tal maneira, exerçam domínio sobre o seu corpo de tal maneira, para que vocês alcancem uma coroa que não se destrói nunca, uma coroa que não se corrompe, uma coroa incorruptível. E ele prossegue, meus irmãos. Ele fala, eu tenho um alvo. Ele diz assim no versículo 26. Portanto, corro, não como quem não tem alvo. Eu luto, não como alguém que golpeia o ar. Pelo contrário, eu aplico socos no meu corpo e o torno meu escravo, para depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Filipenses capítulo 3, você não precisa abrir, versículo 13 e 14, Paulo também diz isso. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim, ó, eu não corro a esmo, eu não sou apenas um esquentador de banco de igreja. Paulo está dizendo assim, ó, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o motivo pelo qual eu estou gastando a minha vida. Eu sei o motivo pelo qual todas as noites de domingo eu coloco minha roupa e venho para esse lugar. Ele está dizendo assim, ó, eu não gasto energia à toa. Se fosse para gastar energia à toa, eu ficava em casa. Se fosse para gastar energia à toa, eu não fazia o que eu estou fazendo. Eu corro como quem tem alvo. Eu prossigo para o alvo. Tem um prêmio para quem tem um alvo. Eu corro como quem tem alvo. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não gasto energia à toa. Eu não desfiro golpes no ar. Senão eu me canso. Um lutador, um corredor, quando eles fazem movimentos que não são certeiros, eles estão gastando energia à toa. Quantas vezes, irmãos, eu já vim para essa igreja? Quantas vezes você já veio para essa igreja com um foco errado, com um alvo errado, com um olhar errado, com a atitude errada? Talvez você veio para reparar como o outro cantava, e se o outro errou, você reparou. Talvez você veio para ver como o outro pregava, e se ele conjugou uma palavra errada, você reparou. Ao fazer isso, estamos gastando energia errada. E ao gastar energia errada, a probabilidade da gente cansar é muito grande. Mas quando a gente corre da maneira correta, quando a gente tem o alvo certo, e quando a gente dá o soco no lugar certo, a probabilidade grande da gente não cansar. Porque a gente está esperando no Senhor. E o profeta Isaías fala que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. É como que se fosse, para quem gosta de carro, Dudu, é como que se fosse quase um carro híbrido, né? Ele se retroalimenta ali, ele e o Senhor, ele fica nessa relação de, ele dá o que o Senhor dele pede, o Senhor alimenta ele de novo e ele corre e não se cansa. A palavra de Deus vai falar que os velhos se cansam, os jovens se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor não se cansam. Por quê? O Senhor renova suas forças. Paulo está falando sobre isso. Eu corro não como quem não tem alvo, eu tenho um alvo, meu alvo é Cristo. Quando eu dou um soco, eu dou no lugar certeiro, eu não fico dando soco de qualquer maneira. Quando eu vou na presença de Deus, eu não vou reparar essas coisas. Eu vou reparar aquele que é o único que pode renovar minhas forças, porque Ele é meu alvo. Eu deixo as coisas que ficaram para trás e eu prossigo para o alvo.
Paulo está falando sobre isso. Então, eu não corro como quem não tem alvo. Eu não desfiro golpes no ar. E ele dá um passo a mais. Ele diz o seguinte: sabem quem eu dou soco? Sabem quem eu bato? Perdão. Eu dou soco em mim mesmo. Eu bato em mim mesmo. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui? Ele falou assim, ele está falando assim: eu gasto energia naquele único que eu posso mudar, eu mesmo. A minha energia deve ser para ser um Bruno melhor amanhã. A minha energia não é para querer ter um pastor Álvaro melhor amanhã. Essa é a energia dele. A minha energia é para que amanhã, quando eu acordar para levantar de manhã, para ir para o trabalho, é que eu seja o Bruno um pouco melhor. E Paulo está falando: eu dou soco no meu corpo, eu esmurro a mim mesmo, eu faço exercício da energia sobre mim mesmo, porque não adianta, eu não consigo mudar o outro. Eu não consigo fazer nada pelo outro a nível de mudança. Eu faço isso comigo mesmo. Para que depois de ter corrido 40 quilômetros, para que depois de ter corrido 41 quilômetros, eu não venha a ser reprovado. E aqui eu estou comparando com uma maratona, que é a corrida clássica, a corrida mais clássica que a gente tem, mais popular e mais clássica. Paulo está dizendo assim: é para que eu não chegue no final da minha carreira e seja desqualificado, porque o meu alvo estava errado. Eu gastei tanta energia no lugar errado que eu cansei. Eu gastei tanta energia dando foco na coisa errada que eu cansei. E Paulo vai falar: eu não corro como sem alvo. Eu não desfiro golpes no ar a esmo, mas eu corro para o alvo que é Cristo. Paulo estava de olho no prêmio. E eu também estou de olho no prêmio. E eu quero que você também esteja de olho no prêmio, porque tem um prêmio. Você vê lá em Apocalipse, você vai ver que tem um prêmio. Tem galardão, tem coroa, tem promessa. Para aqueles que estão dando soco no lugar certo. Para aqueles que estão correndo da maneira certa. E para aqueles que estão tendo domínio de si. E não vivendo um evangelho de adesão, mas um evangelho de conversão. Não um evangelho perfeito, porque você não vai conseguir. Nem eu, ninguém. Só Jesus foi perfeito. Mas a nossa missão é que, alcançados pela graça, essa graça não se torne desgraça na nossa vida, para querermos viver de qualquer maneira, porque isso é uma desgraça. Então, meus irmãos, a minha proposta é essa. A gente, como o pastor falou, essa pregação era para janeiro, mas ainda estamos em tempo ainda. Temos um ano pela frente. E uma corrida proposta. Uma corrida longa. Longa. A corrida da fé. E eu te garanto, se eu posso te garantir alguma coisa, eu te garanto. Vai ser cansativa. Vai dar vontade de parar. Vai dar calo. Vai dar bolha. Vai precisar de muita resiliência. Muita renúncia. Mas a coroa da vitória está preparada para mim e para você. Porque quem prometeu garante. E ele já venceu. E Paulo está falando: correi da maneira do vencedor. Ele é o vencedor, Jesus Cristo. Correi de tal maneira a corrida da fé. Tenha domínio de si. E corra com um alvo em mente. O seu alvo não são pessoas. O seu alvo é Jesus Cristo. Curva a tua cabeça para uma palavra de oração.